Estamos aqui hoje na retrospectiva. Uma mesa, uma conversa, uma família. Dani, dia 2 de maio começou o nosso AdventoCast, não é isso? De lá pra cá a gente entrevistou 22 pessoas, 22 entrevistas em um total de 34 entrevistados. Ai, que maravilha. E nós também entregamos de presentes cerca, eu até vou ler aqui porque é difícil, ó. Nós entregamos de presentes cerca de 700 e-books gratuitos sobre negócios e liderança. Falamos também sobre propósitos, ações, empreendedorismo e vários outros assuntos. E hoje nós vamos contar aqui para vocês como nós começamos o projeto AdventoCast. O estúdio também melhorou, né, Renata? Tem o antes e depois que vai aparecer aí. Nossa, como o nosso estúdio evoluiu. E 2025 pra gente foi um presente de Deus, nós tivemos esse estúdio aqui, mas como vocês já vão ver em alguns episódios, em um episódio já que foi gravado num novo espaço, a gente pra 2026 vai ter essa diversidade, né, Dani? Isso, Deus nos abençoou com 2 locais. Com 2 locais, onde fica mais fácil para os convidados a gente grava em um local, onde fica mais fácil para os convidados a gente grava em 2 locais. Renata, vamos contar um pouquinho como a gente se conheceu e como nós começamos também o AdventoCast. Vamos lá. Eu vou falar a minha versão e a Dani fala dela, né? Como a gente não gosta de falar, vocês já repararam ao longo desse ano, então a gente vai tentar ser breve. Eu conheci a Dani no Advento. O Advento, pra mim, foi uma resposta de oração. E a gente se conheceu lá. E logo depois, a trilha do Advento, eu vim bem impactada, mas a minha rotina é extremamente corrida. E ela me procurou pra gente ter uma conversa. E até aquele momento a gente não se conhecia. A gente se conhece há muito pouco tempo, mas a gente não se conhecia. E eu sempre fui alguém que gostou de comunicação. Então eu acredito que Deus me deu essa facilidade e esse amor pela comunicação e que tinha que servir pra algo, né? E eu conheci a Dani. E aí naquele momento a gente conversou e ela me perguntou umas coisas. E uma das coisas assim que eu falo que depois que Jesus entrou na minha vida é que eu deixo o Espírito Santo falar por mim. E naquela noite a gente teve essa conversa, né, Dani? E a Renata não sabia naquela noite que eu conheci a Renata me convidou para o Advento. Eu não conhecia a Renata, eu era amiga do Instagram da Renata, só. Mas eu já gostava da Renata. Sabe aquela pessoa que você quer pra tua amiga? Assim era eu com a Renata. Eu falava assim, eu vou ser amiga da Renata. Ela era amiga das minhas amigas. Eu era amiga das amigas da Renata e não conhecia a Renata. E quando a Renata me mandou o convite para o Advento, eu olhei e falei, eu vou nesse retiro espiritual, ele vai mudar minha vida. Aí eu conheci a Renata no dia do Advento, antes do check-in. Aí montei uma equipe, eu nem sabia o que tinha no negócio, eu sabia que era por meio do mato. Montei uma equipe de pessoas da minha cidade, se encontramos no posto de gasolina. Dividimos o lugar no carro e fomos. Então eu vi a Renata ali. No Advento eu vi um pouco a Renata, porque nós não ficamos da mesma família. Então eu conversei um pouco com ela, mas a Renata tem presença do Espírito Santo. E é isso. E naquele dia eu tinha um assunto muito importante, eu queria conversar com a Renata. Já teve uns outros assuntos, mesmo antes de eu conhecer ela não sabe, eu fiquei com muita vontade de marcar um café e conversar com ela. Aí, antes de ir pra esse encontro, eu orei pra Deus e eu falei, Senhor, o dia todo eu orei, fiquei em oração o dia todo. Senhor, o que a Renata falar pra mim hoje, é a voz de Deus falando. O que a Renata falar pra mim hoje, é o que eu vou fazer, porque é o que eu vou levar, é a decisão que vai me ajudar a tomar essa decisão. Porque eu sei que hoje o Senhor vai usar a Renata. Usa a Renata pra falar comigo hoje. E nós estávamos lá, conversando, e a Renata falando, eu olhei pra ela, e eu vi, o Espírito Santo me mostrou, acredito muito nisso. O Espírito Santo me mostrou. Eu falei, Renata, nós tínhamos o quê? Sonho. Um sonho, 2 telefones. E eu já tinha o meu marido, né? Porque ele só não sabia ainda, mas ele ia ter que trabalhar pra mim. E tudo aconteceu naquele dia, nós resolvemos convidar o primeiro episódio. Daí ela teve a ideia, porque como a Dani tava super emocionada com o negócio do Advento, porque assim, eu fiquei muito emocionada, mas eu sou extremamente calculista e meticulosa. Então pra mim é tudo no seu tempo, realmente. Não, vamos chamar o Ian pra ele contar do Advento, e ele vai ser o primeiro entrevistado, não sei o que. Aí ela tinha uma mesa preta e eu tinha uma cor de rosa, a gente não sabia se colocava na mesa cor de rosa ou na preta. E eu falei, espera, a gente decidir o lugar. Que a Dani fez? Que espera o quê? Chamou o Ian. Marquei uma reunião. Nós não tinha nem lugar, nem nada. Sabe Deus provê? Deus provê. Mas enfim. Aí ela chamou o Ian pra participar. E nesse momento foi que ele falou pra você, né? Nós fizemos uma reunião. Marcamos uma reunião com o Ian, eu, a Renata, lá, chamada de vídeo. E aí falei, Ian, assim, queremos convidar você para dar a primeira entrevista no nosso podcast. Porque o Advento é muito importante pra nós. Isso. E o Advento é um ano em maio, dia 4 de maio. Então nós marcamos com ele a primeira entrevista do Adventcast. Quando nós convidamos, ele falou, olha meninas, o Advento tem um projeto de um podcast. Que nem, no nosso caso, no nosso projeto, não era nem AdventoCast, né? Era um outro nome. E eu não tenho ninguém pra apresentar. Vocês não querem apresentar o podcast do Advento? Aí juntou
como Deus é perfeito, é maravilhoso, é bom o tempo todo. A gente juntou o Ian com o Advento, um estúdio, que tinha alguém já cedendo o estúdio, e a nossa vontade, que só tínhamos nós duas e dois celulares, e o Janderson pra ajudar. Exatamente. E é isso aí. No nosso primeiro episódio foi com a Thalita e com o Ian. Eles contaram, realmente seguiu o plano que a gente tinha anteriormente. O Mário e a Marli cederam o espaço, a gente é grato a eles e eu acho bem importante registrar isso. Eles abriram a casa deles, abrem a casa deles até hoje pra gente, né? E eles estão, a família deles e a vida deles pra gente é muito importante. Somos muito gratos, tanto ao Mário como a Marli, como a família toda. Exatamente. E veio o Ian, contou sobre o projeto. Pra gente foi emocionante esse primeiro, a gente estava aprendendo ainda. O estúdio, nossa. E como eu falei pra Dani, eu já trabalhei com tinha um projeto de uma revista há tempos atrás e a Dani soube disso só depois. E teve um momento que Deus falou comigo pra eu parar, porque o caminho que eu estava seguindo não era o caminho que ele tinha pra mim. E eu enterrei esse projeto com muita dor, mas entendendo que naquele momento não era. Eu tinha que voltar pra minha casa, cuidar dos meus filhos e focar nos meus filhos. E eu parei. Mas ele me prometeu que no momento certo ele ia me devolver, que eu ia ter a oportunidade sim de usar o que eu gosto de fazer para alcançar as pessoas. E pra mim, especialmente, assim, foi um déjà vu, assim. Eu comecei a ficar com um pouco de medo, porque eu achava assim, meu Deus, de novo, eu vou andar horrores. Eu falava assim, Dani, eu vou lá, vou gravar, vou deixar os meninos, porque a minha rotina é, né? Porque eu bem assim, ó, eu vou servir no Advento. Eu vou falar o jeito dela. Quando nós decidimos servir no Advento, eu falei, eu sirvi no Advento porque o Advento mudou minha vida. Emocionada. Eu fiquei muito emocionada. Eu sou emocionada. E eu falei assim, eu vou servir no Advento, porque assim, é 3 vezes no ano. Então, tem um monte de coisa pra fazer, vou fazer 3 vezes no ano. Não vai me incomodar, dou conta, não vai ficar gente me cobrando, me enchendo o saco. É isso. Aí o que eu fiz? Me meti no Advento Cast toda semana. Todo dia, pra gravar conteúdo, não sei o que e tudo mais. Outra coisa que a Renata falou que eu vou falar pra vocês, que foi muito importante pra mim. Quando nós começamos o projeto do Advento Cast, a Renata falou assim, nós precisamos trazer histórias de pessoas que descobriram que Jesus quer que elas sejam. Pra mim era muito teórico, mas era assim, sabe, vai ter uma história inspiradora ou outra que não vai trazer isso. Mas tá tudo bem, nós vamos trazer histórias de pessoas que inspiram pessoas. No decorrer, isso eu acho que ela entendeu. No decorrer do projeto, veio muito forte isso pra mim. Porque todas as pessoas que sentam nessa mesa e falam com a gente são pessoas que descobriram que Jesus quer que elas sejam. Pessoas que descobriram a sua missão aqui nesse mundo e que crescem no seu propósito. E eu acho muito forte pra mim isso. O que a gente ressalta desde o início é o seguinte, nós não somos uma placa de igreja, mas eu sei que eu estou sentada aqui hoje, a gente fez esses 22 episódios, pela mão de Deus, eu sei que Ele quer que eu esteja aqui. E eu vou estar aqui até quando Ele quiser. Quando não for mais a vontade de Deus, nós estaremos aqui. Porque Deus tem um outro propósito, uma outra missão pra nós. E tudo bem, porque nós buscamos obedecer na nossa totalidade, né? E a gente vai contar um pouquinho dos episódios, né? A gente teve o Ian, depois teve o Thiago e a Vânia. Thiago e a Vânia que trouxeram a Valentine, que é um amor também falado. Que é uma benção, uma família abençoada. Pra frente a gente conhecer eles um pouco mais na questão do Advento Kids. Foi uma benção. Foi uma benção. O Thiago também é um dos fundadores do Advento. E assim, eles também foram muito pacientes com a gente, porque a gente ali no começo, todo mundo meio amador. A gente é muito grato pela essa família e grato pelo Thiago e a Vânia terem dado essa oportunidade pra gente, a gente vai falar assim, ó, não faz nenhum ano de Advento Cast, a gente vai estar comemorando ano que vem. Mas pra mim, parece que eu nunca fiz outra coisa. Nunca estive em outro lugar. É como se isso fizesse, é como se não. O Advento Cast faz parte da nossa vida. E no terceiro episódio nós entrevistamos a Angélica, que também é uma das fundadoras do Advento Wesley e o Wesley. E a Dona Vera também falou um pouquinho, a Dona Vera, que é uma das mães, nunca mais uma das mães do Advento Cast, que também foi uma entrevista bênção de Deus, né? E ali a gente entendeu sobre espiritualidade e o quanto a cobertura espiritual é importante tanto pro projeto quanto pra gente que faz parte, né? Eu falo assim, ó, que eu tenho algumas figuras que eu acho de uma importância espiritual pro Advento, que eu me sinto com cobertura espiritual. É a Mária, uma dessas figuras que hoje, graças ao bom Deus, faz parte da nossa equipe faz também. Parte da equipe, ela ainda não está, mas assim, 2026, pra 2027, na retrospectiva, ela já vai estar aqui. Nós vamos estar falando do episódio dela, que é uma bênção tanto pro projeto do Trekking quanto... E a Dona Vera, são duas pessoas. E nesse episódio a gente sentiu, assim, a espiritualidade dentro do projeto e como a gente herdou isso no Advento Cast, né? É isso mesmo. No quarto episódio, nós tivemos a Sara e a Sarita. Nossa, essa mesa aqui encheu de filhos. Uma beleza. Foi assim, ó. 16 filhos. 16 filhos. 4 eram meus, 3 da Renata e o resto da Também tivemos a Tami de co-host nesse episódio. Isso, e a Sarita com 4 crianças e a Sara com mais 3. Vamos falar sobre maternidade. Particularmente, as meninas vieram, porque elas são minhas amigas e eu fiquei muito feliz de ter falado com elas, mas foi uma benção, a gente dividiu as experiências, a Tami veio, a gente agradece a Tami também, né? Nossa, abençoada. Vamos contar mais vezes a Tami, inclusive, pro próximo ano, né?
No próximo episódio, o Ian veio com aquela pegada de empreendedorismo, convidou o Thiago, o Alisson, o Pedro e o João, falaram bastante sobre negócios, falaram bastante sobre a importância do comportamento do homem, né? Do homem sobre família também. Exatamente. Do quanto a gente relaciona a questão de você cuidar do seu negócio sim, mas saber priorizar a sua família. Isso mesmo. Foi um episódio benção, inclusive nesse episódio foi lançado o nosso e-book que está lá gratuito. Se você quiser, inclusive, é só mandar uma Ainda dá mensagem tempo, direct. exatamente. Ainda dá tempo de você receber o seu e-book gratuito com informações assim que os meninos podiam vender em uma mentoria e colocaram aí, abençoaram o Advento Cast com esse e-book, né? Isso mesmo. No sexto, a gente foi atrás da Josi, que também é uma amiga minha. Eu decidi em cima da hora, avisei a Dani. Dani, nós vamos entrevistar a Josi porque ela vai voltar pra África. Tudo aquela loucuragem. Hoje. É hoje. Falei, ó, se desce aí, lava essa cara que nós vamos entrevistar a Josi. Gente, eu lavo a cara todo dia. Fica bem claro aqui. Pra deixar eu tomo banho todo dia. Ai, mas a gente evoluiu. Hoje a gente tem até a Lu como maquiadora. Não, olha só. Olha isso aqui, a nossa Pode olhar no primeiro episódio agora, nós estamos a gente tá mais recente. Exatamente, glória a Deus. A Josi foi benção. A Josi falou, ela é uma missionária da África, né, Renata? Falou sobre as crianças que ela tem lá na África com o projeto de missão, que o projeto de missão dela tem. E foi benção de Deus. É a Miss Josi, e a gente até continua pro ano que vem. Eu espero, e Deus vai nos abençoar, no máximo dentro de 1 ou 2 anos, a gente vai estar lá no projeto da Josi em Moçambique, gravando com a Advent Cast. Com certeza. Exatamente. E assim, a Josi é uma pessoa que faz mais ou menos uns 5, 6 anos eu conheço, ela é abençoada, ela dedica a vida dela a crianças, atende mais de 300 crianças em Moçambique. Diariamente eu recebo os vídeos, né? Ela tem uma série de projetos, a gente pra frente, agora 2026, a gente pretende fazer uma série de links com ela, porque ela quer construir mais escola, ela quer construir um orfanato, então é uma pessoa que nos inspira a servir. E se você quiser também, já passou o episódio, se você quiser dar uma olhadinha lá atrás no nosso sexto episódio, ou se você quiser ajudar, manda uma mensagem no direct. Entra em contato com a gente que nós encaminhamos com a Josi. Se você quer adotar uma criança na África, você consegue adotar uma criança por R$50 no mês, você consegue dar uma refeição para uma criança na África. Por dia. Por dia. Então, se você tivesse seu coração for tocar, né, o Espírito Santo faz o coração de muitos, tem muitas crianças lá precisando. E no 7º episódio, a gente... Ah, e essa eu vou falar. A gente recebeu aqui a Jaque Fernandes. Maravilhosa, que veio falar sobre saúde da mulher, saúde em modo geral também. Que nos inspirou a ter os 21 dias mais calmos da nossa vida. Através da Jaque, nós começamos o desafio de 21 dias sem açúcar nesse... Mentira, nós andamos querendo a Dani, eu só nós andamos depois do episódio 7, nós tivemos quem no episódio 8? A doutora K e o Diego. Foi um episódio que mexeu muito com a gente. Também foi num outro cenário, porque vocês vão ver as entrevistas, a gente teve uma, né, deu uma diversificada. Temos uma dinâmica de cenário. Esse nós entrevistamos lá em casa, pra aproveitar e comemorar o meu aniversário, claro. Isso. E foi benção, foi um episódio assim, que precisamos segurar o choro, porque é um episódio realmente que fala sobre adoção. Fala sobre adoção, sobre festa. Nós vamos voltar com eles, com os filhinhos já pra 2026, né? Isso! E no 9? No 9, a gente trouxe a Alessandra, que fala sobre a beleza escondida. Eu tive uma experiência com essa associação, uma amiga que eu amo muito, me levou até lá. E foi um encontro com Deus, né? Na igreja, encontro com Deus, do seu Patrick, né? A Ali veio aqui, contou. Assim como a Josi, a gente também tem as informações do Beleza Escondida aqui. Como a Dani falou, a gente não tinha muita ideia de quem que a gente vai chamar, como que vai ser. No começo, o Ian também falava assim, vamos trazer os participantes e tal, mas vocês trazem gente de fora. E o que aconteceu? Eu sempre orei a Deus assim, Senhor, me coloque em contato com o próximo participante do Advent Cast. Era isso que eu pedia. Assim, faltou esse ano, faltou agenda. Faltou agenda, Sim. faltou pessoas para entrevistar que nós colocamos no ano que vem. Porque as pessoas vêm até nós. Um dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não vi. Dani, fiquei sabendo que você tá trabalhando, não sei o quê. Então, o que você precisar, estou aqui. Eu falei, é assim. Pessoas que descobriram que Jesus quer que elas sejam, caem nessa mesa. Isso aqui, assim como a Advento Cast nasceu do coração de Deus, eu tenho certeza absoluta. E naquele encontro com a Renata, o podcast também nasceu do coração de Deus, o Santo também falou. E a Ali trouxe muito isso, a história dela, os livros, tudo isso tem lá no episódio dela. E foi uma bênção tê-la aqui. E eu espero que a gente também, num outro molde de Inlock, eu não sei o que Deus nos reserva para o ano que vem, que a gente vá lá conheça o projeto, conheça Saúde e Beleza, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. E no outro episódio, que foi o episódio 10, nós entrevistamos nós não, foi o Ian que entrevistou a Elis. A Elis que serve, já participou do Advento Tracking. A Elis serviu agora no Advento Kids. E ela veio aqui e falou não só sobre negócio, sobre empreendedorismo, mas também falou sobre maternidade. Pra mim, foi um episódio muito bacana. Eu não estava assistindo, mas estava aqui ajudando. Eu aproveitei a entrevista toda. Foi uma verdadeira coach aquele dia, me passando várias coisas. Me deu vários insights. A entrevista super vale a pena assistir. Você vai gostar de assistir a entrevista da Elis. Foi uma benção. E aí, no especial das crianças, o Ian entrevistou as crianças, foi isso, né? Isso. O João, o Rafael e a Valentina. Isso. As crianças na sua essência, na sua forma mais verdadeira, né? Assim como Jesus pede para que a gente seja. Nos emocionaram
nos ensinaram muito e foi uma bênção. Foi um episódio muito bacana, porque as crianças do João, Rafael e Valentina são filhos de vencedores. Isso. E eles servem também na Advent Kids, né, Renata? O episódio foi uma fofura, gente. Não deixe. Se você não assistiu, volta aqui no nosso canal e vai assistir, que você vai amar. Agora, no episódio 12, a gente trouxe as meninas do Adventure Run. A gente comenta até em alguns outros episódios, no último, agora que a gente entrevistou, a gente falou um pouco. E que é um projeto que nasceu também, né? É uma vertente do Advento, que prega a questão da corrida, né? Que dá essa reforçada. Então, o Adventure Run é uma assessoria de corrida gratuita. O intuito lá, a logo deles é Família Corre Junto, né? Isso, igual a família anda junto, a Adventure Run é família corre junto. E no episódio 13, nós entrevistamos a Ellen, terapeuta e marido dela, o Joelson, lá no outro estúdio, entrevistamos eles. Você que é casado, você que pensa em casar, você que não pensa em casar, assista que é uma aula, é uma terapia gratuita de 1 hora. Eu falo que assim, ó, foi um episódio emocionante que até nós duas acabamos, até a Dani acabou. Tipo, a Dani falou mais baixo, falou mais pausadamente. E aí eu falei assim, meu Deus, qual é a mágica da Ellen? Foi uma mágica. E aí, assim, foi sobre os desafios de um casamento cristão. Como eu falei, a gente quer trazer coisas que realmente façam diferença pra alguém. Eu não quero estar aqui só pra estar aparecendo bonita ou feia, ou não. Eu não deixo os meus filhos em casa, as minhas coisas, pra vir aqui na frente de uma câmera pra aparecer. Não, tô longe disso. Então, assim, esse episódio realmente é um episódio que vai ajudar a sua família, que é um conteúdo... Gente, a gente falou um pouco sobre a questão da comunicação. O que eu penso na questão da comunicação? O outro projeto que eu tinha era trazer histórias também. Essas histórias são de grande valia. Hoje a internet tá cheio de porcaria. Nós estamos apoiando, tô falando de nós, a criançada mesmo, apoiando um monte de coisa que não ajuda ninguém. E essas pessoas que a gente encontrou no dia a dia ao longo desse ano, essas pessoas mudam vidas. Talvez, como a gente teve na entrevista do Gustavo, a gente conversou, muda uma vida, mas essas pessoas lá dentro de onde elas estão interessadas em mudar a vida dos outros. Então o AdventoCast se sente lisonjeado de trazer. Exatamente. É uma honra pra gente entrevistar e conhecer cada história dela. É isso mesmo. E no episódio 15, nós entrevistamos lá, o Johnny, que é de um projeto também de corrida. De Jesus Club. Nós entrevistamos ele, falou sobre o projeto. Ele explicou, a gente já foi em 2 corridas, né? A gente já foi em 2 corridas, fizemos a cobertura da última, entrevistamos também outras pessoas e foi bênção. E agora, o Gustavo. Exatamente. O Gustavo, que também é um dos fundadores do Advento. Foi bem legal, o Gustavo mais retraído, trazendo da forma dele, e eu acho bem interessante as pessoas, e o que eu gostei no episódio do Gustavo, para as pessoas identificarem que você pode servir no Advento, seja do jeito que você for. Se você às vezes o pessoal fica escutando a gente aqui, meu Deus, aquelas gurias gostam de aparecer, de falar, e não sei o quê. Escuta o Ian também. Não, nós somos uma família. E família trabalha junto, cada um. O Gustavo, eu diria que ele é um alicerce pro Ian, né? Talvez o Advento não existisse se ele não apoiasse a primeira loucura dele lá atrás. E é isso. E talvez a gente não consiga crescer se você que tá aí atrás não se disponibilizar a servir alguém. Então hoje, o AdventoCast te aceita de coração aberto, o Advento Trekking te aceita de coração aberto, o Advent Run, o Advento Social, a gente vai falar um pouquinho, né, Dani? E é isso, esse foi o nosso ano. Cheio de coisa. A gente lá atrás, em janeiro, não sonhava com nada disso. Gente, não é só as entrevistas que nós fizemos. Nós também fizemos cobertura do Adventure Run, do lançamento do Adventure Run. Do Adventure Run em Morretes, a Renata correu, eu fiz cobertura. Eu corri. Corre o outro entrevista, né? A gente divide aqui. Fizemos também entrevistas no Parque Baribis, com as pessoas reais que estavam andando lá, assim, distribuindo. E pra 2026 a gente tem umas outras ideias, né? De ir pros parques por aí pra entrevistar. Talvez você esteja passando lá no Jardim do Canto, lá no Parque Baribis, lá no Parque Nangá. Nós vamos estar lá com a nossa cabeça do podcast querendo entrevistar você. E se você conhece alguém que tem uma história inspiradora, nos abençoe com essa história. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus quer que a gente busque essa história. Então, dificilmente a pessoa que abençoa a outra, ela vai nos procurar para contar. Porque ela já entendeu que ela não faz para que os outros vejam. Ela faz para que seja... para ela florescer na vida de alguém. Mas se você conhece alguém que floresce na vida da outra pessoa, nos procure que a gente vai encontrar a pessoa, né, Dani? E eu quero deixar um pedido aqui também para você. Entra no nosso canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, compartilha, manda pra quantas pessoas você puder. Quantas coisas que às vezes vídeo, reels, que não é interessante, que é só pra risada, você compartilha também o nosso conteúdo pro YouTube entender que é um conteúdo relevante. Talvez seja uma pessoa que esteja precisando ouvir o episódio do casal lá pra ver como é que é o casamento, talvez seja uma pessoa que precisa aprender sobre empreendedorismo, sobre o episódio da Ali, sobre o episódio de Criança na África que toca no coração, sobre a história emocionante da Kai e do Diego sobre adoção e várias outras histórias que nós ouvimos aqui no nosso estúdio. Então não esquece de entrar lá, dar o seu like,
compartilhar e se inscrever no canal. E compartilhar para várias pessoas. Para que mais pessoas também possam ser abençoadas com a Adventcast e Adventura. E a gente sabe que a tecnologia, ela tá aí, ela é inevitável, né, Dani? Às vezes um vídeo pode mudar a vida de uma pessoa. Isso mesmo. E que se um dos nossos episódios pode mudar a vida de alguém e você puder ajudar. Eu mesma comecei a minha mudança no YouTube em 2020, através de uma pessoa muito abençoada. E hoje eu estou aqui, porque eu comecei a minha caminhada de volta lá em 2020. Estou aqui com a Renata. E esse ano pra mim foi denso. Ainda vou dar meu testemunho, vocês vão ouvir por aí. Mas não é hoje. E então você abençoe a vida de uma pessoa com um dos nossos episódios, abençoe compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal, passando pro WhatsApp da família, pra geral. Com certeza vai abençoar a vida de uma muito mais pessoa. E esse foi o nosso 2025. E antes de terminar, eu quero deixar registrado aqui o quanto eu sou grata pela vida da Dani. E eu também quero registrar. Não, eu quero falar agora, Fala, fica quieto. Aí, assim, porque eu voltei a sonhar quando a gente começou aqui no Adventcast. Ela me conhece um pouco e sabe o quanto eu fiquei, eu acho que meio amarga. Talvez a vida e a falta de... Não sei te explicar. Se de rede de apoio, eu não sei. Foi fazendo com que eu achasse que tudo tem que ser muito trabalhoso e que eu não tinha direito de ter tranquilidade de estar de novo aqui. E a Dani me trouxe isso. Então, assim, a gente às vezes parece oposto, mas eu quero agradecer você. Eu quero dizer que eu vejo você e que eu sou grata a Deus pela sua vida. Eu também quero deixar aqui. Eu me sentia muito sozinha e a Renata trouxe várias curas. Uma das curas é a amizade. E ela curou a amizade em mim. E eu sou muito grata pela vida dela, porque a chamada dela foi de vento e a amizade dela me trouxe de volta. Eu quero te agradecer, eu sou muito grata pela tua vida. Amém, sem choradeira, que eu quero continuar chateada. Gente, 2026 tem muito mais, somos gratas a todas as pessoas envolvidas. Agradecemos toda a nossa equipe, o meu esposo sempre fiel às minhas loucuras, eu quero ir no morro, eu quero não sei aonde ele vai. Eu amo meu esposo, a todos os patrocinadores, a gente depois vai colocar todo mundo que passou nessa tela, vai vir depois desse vídeo, a Mari, as minhas amigas que não são envolvidas também no Advento, Você que ajuda. vários ajudaram, a Pablo lá tomando mordida de mosquito com a gente, a Evelyn agora aqui no episódio do Gustavo veio, nem sabe pra onde tá indo, ela nem sabia se ia pra fazenda, se ia pra não sei, tá indo, elas entram no carro e vão. Então assim, eu amo vocês meninas, a comadre Cris, todas as meninas, a Lu agora que é a nossa maquiadora, que a gente não pode perder, nem pela Glória. Ai, você já pensou? Aí assim, todas as pessoas, a gente teve mais gente que passou por aqui, a Maria sempre ajudou, a gente teve a Jaque que ajudou, o Ian e a Thalita, a gente agradece pela vida dos dois. O Ian, eu creio assim, também foi uma pessoa que Deus colocou que a gente é bem parecido, assim. Eu creio que se ele fosse meu filho, seria, sabe, ele parece ser meu filho, assim, de tanto temperamento igual. E o Gustavo tá chegando agora pra equipe, e eu creio que Deus tem muito mais pra nós. Eu creio que nós vamos alcançar o mundo todo, do jeito que Deus quiser. Da vontade de Deus. Isso, e obrigada, gente. Obrigada pelo 2025 e que venha 2026. Isso aí, tchau, gente!